Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia de tomar um cafezinho e fazer o vídeo aqui do nosso canal. Bom, semana tranquila, não houve muita alteração legislativa, não tivemos lançamento de livro e vamos falar um pouco hoje sobre um artigo que nós publicamos, eu escrevi, foi publicado na revista do TRE. Mas eu sou Edson Borowski, sou economista, bacharel em Direito, especialista em Gestão Pública e em Direito Eleitoral e servidor concursado da Justiça Eleitoral, autor deste livrinho aqui, As Fake News e o Discurso de Ódio nas eleições de 2018, e lancei semana passada, conforme o vídeo aqui do nosso canal, o livro sobre o sistema político e o sistema eleitoral do Uruguai, a partir da observação que nós participamos da eleição presidencial e legislativa em 2019. Bom, tema de hoje, nós tínhamos uma expectativa nas eleições municipais de 2020, em função dessa tragédia brasileira, com mais de 600 mil mortos, na pandemia Covid-19, e a expectativa era, bom, realizar eleições numa pandemia. É um desafio. Nós vimos que vários países efetivamente acabaram realizando eleições, porque há uma discussão muito forte no mundo sobre a necessidade de se manter as estruturas democráticas. Então, não realizar eleição no período da pandemia sempre foi um desafio. Várias eleições do mundo foram adiadas, e o Brasil também adiou. Nossa eleição municipal de 2020 estava prevista para o mês de outubro, primeiro domingo, o primeiro turno, segundo turno no último domingo. E ela foi adiada, então, por 6 semanas, para o dia 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. Então havia uma grande expectativa efetiva se a abstenção iria aumentar ou não. Então, mesmo que a eleição no segundo turno ocorreu no dia 29 de novembro, eu consegui, mesmo com pouco tempo para apresentar o artigo, consegui levantar alguns dados, e a conclusão que nós chegamos é que teve realmente influência, mas nós tivemos alguns aspectos que era importante considerar. Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do artigo. Claro, o artigo está disponível, vou colocar o link na nossa descrição e vamos conversar um pouco sobre o artigo. Bom, primeiro, convidar, a revista do TRE está aberta para artigos, podem encaminhar, entrem no site ali da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul, e nós estamos aqui junto com uma série de autores, né, famosos, já participando regularmente das revistas, e nós estamos aqui junto com eles. Então, o nosso artigo, nós chamamos do paradoxo da participação. Por que o paradoxo da participação, né? Porque na teoria política nós temos uma primeira questão que tem que ser resolvida, que é a decisão de participar ou não das eleições. Então nós temos uma discussão muito forte sobre a necessidade de obrigar ou não o eleitor a comparecer às urnas. Então, alguns países adotam o voto facultativo, não é o caso do Brasil, mas, por exemplo, no Chile, é uma experiência muito interessante, muito rica. O Chile não tem o voto obrigatório, só que depois que o Chile tornou o voto facultativo, jamais, uma vez só, o Chile conseguiu ultrapassar 50% dos eleitores aptos no comparecimento, que foi exatamente no plebiscito sobre a reforma constitucional, agora também durante a pandemia. Olha só que paradoxo isso, né? Então, durante a pandemia, o Chile fez um plebiscito para decidir se ia alterar ou não a Constituição, e foi o único evento eleitoral que mais de 50%, foi 51% dos eleitores compareceram. Então, desde a implantação do voto facultativo no Chile, jamais havia sido atingido
50% dos votos, né, dos eleitores comparecendo. Isso baixou de novo, o Chile teve eleição legislativa, eleição para eleger os constituintes, e nessa nova eleição, de novo, abaixo dos 50%. Então, a primeira questão que a gente discute no artigo é esse paradoxo, mas o meu voto vale quase nada no resultado final. O meu voto é absolutamente 1. Mas se eu deixar de votar, alguém vai escolher por mim. Então, primeiro, nós desenvolvemos um pouco esse conceito. Segundo, daí nós apresentamos aqui o primeiro gráfico que a gente traz, né, é a abstenção de 89 a 2020. Efetivamente, o Brasil, em 1989, retoma o processo de eleição presidencial e, obviamente, nós temos nessa data, em 1989, no primeiro turno, o menor índice de abstenção de toda a nossa história recente, né? Nossa história pós-ditadura civil-militar. E a abstenção ela se torna ali na casa dos 20, 18, estável, né? E com algumas características bem interessantes. Eleições com o segundo turno, a tendência é que a abstenção seja um pouco maior. E eleições municipais com o segundo turno, maior ainda, porque nós estamos falando de cidades com maior eleitorado, as capitais, né? Então, cidades com segundo turno são aquelas com mais de 200 mil eleitores e, né, que nenhum candidato tenha atingido 50% mais um dos votos. Então, há uma característica natural de que a abstenção no segundo turno seja um pouquinho maior. E aqui nós vamos comparar 2018 com 2020. Nós temos de 2018, no primeiro turno, 20 com 19, para 2020, 23 com 15. Então, houve uma pequena, né, oscilação, um aumento na abstenção, mas no segundo turno, efetivamente, a abstenção foi um pouco maior, né? Então, passa a 29 e, efetivamente, nós temos aqui a maior abstenção da nossa série desde 89. Então, aqui dá para considerar que houve algum impacto, né? Bom, as características a gente desenvolve, né, ela é linear, há uma oscilação substancial, ela, né, mais ou menos ocupa aquele patamar dos 20%, mas a partir de 2018 já há uma tendência ao crescimento, né? A regra é que no segundo turno seja um pouco maior, porque efetivamente essa característica é bem interessante, né? A princípio, no primeiro turno, são apresentadas uma gama maior de candidatos e candidatas, e no segundo turno há uma tendência do eleitor a rejeitar aqueles dois candidatos ou candidatas que estão na disputa final. Então é uma situação natural. Bom, eu votei num candidato que não foi para o segundo turno, eu perco uma intenção, uma motivação para comparecer e também para votar branco ou nulo, né? Então, as eleições municipais também, os pleitos locais há uma característica de aumento da abstenção. No quadro por região do Brasil, a região com maior índice de abstenção é a região sudeste, né? Então, ocupa as maiores capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as maiores capitais do Brasil. Então, há uma tendência aqui, há uma preocupação muito grande, né? Se nós pegarmos só a região sudeste, 1 em cada 4 eleitor nessa região não comparece, sequer participa da eleição. E o Nordeste, né, ao contrário do que a gente imaginava, é a região do Brasil com o menor índice de abstenção, 18,55%. Né? No segundo turno, aí considerando só aquelas capitais, a gente também tem uma preocupação muito grande, por exemplo, Centro-Oeste, 33%, ou seja, a cada 3 eleitores do Centro-Oeste, 2 não compareceram, mas aqui há uma situação bem específica, que é apenas em uma cidade, que é o segundo turno, né? Então, os dados são detalhados. E nas eleições municipais de 2020, nós fizemos uma avaliação por estado. A média do Brasil no primeiro turno foi de 23%, Piauí foi o estado com menor abstenção, 15,42%, e o Rio de Janeiro é o estado com maior abstenção, 28%. Mas muito próximo do Rio de Janeiro está ali
Rondônia e São Paulo, né, com mais de 27% de abstenção. Então, no caso desses 3 estados, aqui dá para considerar que a cada 4 eleitores, um simplesmente não compareceu. Se nós pegarmos Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também estão nessa casa. Então, é um índice bem preocupante. Outra característica identificada, não é linear, as condições geográficas, políticas são diferentes em cada região. Por faixa etária e renda, e aqui é por faixa etária, né? Aqui é um dado que é bem interessante, porque é o centro do nosso artigo. Nós procuramos identificar pela faixa etária quais seriam os grupos de risco que estariam mais propensos a não comparecer. Bom, vocês vejam aqui, né, a abstenção total foi 23%, mas acima desse percentual está aqui a faixa de 21% a 24%. Essa faixa de 70%, acima de 70%, há efetivamente uma grande abstenção, mas isso já era esperado em função da condição de facultativos desses eleitores. E vejam, a faixa de 60 a 69 anos, que seria teoricamente aquela faixa que os eleitores do grupo de risco não compareceriam, a abstenção total é 21,96, abaixo da média nacional. E ela só é maior entre as mulheres, né? 23,83. Então, nós chamamos muito a atenção que essa faixa entre 21 e 34 anos é a faixa, são as duas faixas que nós identificamos um maior índice de abstenção proporcional à própria faixa. Ou seja, em torno de um quarto desse público não compareceu para votar. E no caso aqui dos homens, 26% dos eleitores de 21 a 24% não compareceram para votar. Né? Se pegarmos de 18 a 34, né, todos esses dados são assustadores. E por que chama atenção esse dado? Porque são faixas etárias que não estavam no grupo de risco. E aqui a gente identifica uma outra tendência ao desinteresse ao voto. Essa faixa etária é uma faixa etária que não experimentou um período eleitoral, ou seja, quem tem 35 anos em 2020, nasceu lá em 85, né, são gerações pós-ditadura civil-militar no Brasil, pós-golpe militar de 64. Então, pós-ruptura democrática, não conviveu com nenhum período que não tivéssemos eleições regulares. Então, é extremamente preocupante que este grupo tenha o maior índice de abstenção em relação à sua própria faixa. Então, nós temos que nos preocupar em relação a isso. E só para essa faixa aqui, por exemplo, de 25 a 34 anos, ela corresponde sozinha a quase 20% de toda a abstenção. Então, é muito preocupante este dado. Depois nós vamos identificando aqui por escolaridade, nós também identificamos aqui que realmente aquele público não alfabetizado, que só lê e escreve, ele tem uma abstenção muito grande, e uma abstenção muito grande do ensino fundamental incompleto. Ou seja, essa faixa de escolaridade representa um quarto de toda a abstenção nas eleições municipais de 2020 no Brasil. Então, nós estamos aqui tentando traçar um perfil, né, gente? Então, é jovem, com baixa escolaridade, é efetivamente quem colaborou para o aumento da abstenção em 2020. Isso tem relação com a pandemia? A princípio não era para ter, né? Então, a princípio, essa abstenção ela não foi provocada prioritariamente pela pandemia. Essa é a nossa conclusão no final, nas considerações finais. E aí, no Rio Grande do Sul, nós vamos
né? Aqui o Rio Grande do Sul tem uma elevação significativa da abstenção ao longo da nossa história. Há uma regularidade ali na casa dos 15%, 20%, né? Mas efetivamente em 2018, 2020 há um acréscimo significativo. E aí nós vamos de novo fazendo um detalhamento pelo estado do Rio Grande do Sul e depois também e os dados do Rio Grande do Sul são piores do que os dados nacionais, gente. Então, por exemplo, aqui, vamos voltar aqui um pouquinho, né? 27% da faixa etária de 21 a 24 anos não compareceu para votar no Rio Grande do Sul. De 25 a 34, 19% corresponde a 19% de toda a abstenção, ou seja, 23,85% da faixa e 20% a cada 5 eleitores que não compareceram às eleições de 2020, estava entre 25% e 34%. Então, é um número bem significativo. Se somarmos as faixas de 18 a 34, nós passamos de 35%, ou seja, a cada 3 eleitores que faltaram, está nessa faixa de 18 a 34, portanto, de novo, aqui a gente pensa um pouco na pandemia, poxa, mas é a faixa etária que não é do grupo de risco. Era natural que nós tivéssemos uma abstenção bastante significativa na faixa aqui de 60 para cima, né, gente? E isso efetivamente acontece lá acima de 80 anos, mas não é causa da pandemia, mas a partir de 60 anos, aqui só 18,97% dos eleitores nessa faixa não compareceram, enquanto que 27% da faixa de 21 a 24 não compareceu, e 23% da faixa de 25 a 34 também não compareceu. Aqui os jovens de 18 a 20 anos, gente, 18 a 20 anos, estão surgindo, muito provavelmente tinham votado lá em 2018, mas uma boa parcela desse grupo talvez tenha sido a primeira eleição que votou, gente. Quem fez o título com 18 anos votou pela primeira vez em 2020 e não compareceu. E vamos combinar, nessa faixa etária não estava no grupo de risco, e aqui nós temos um percentual bastante significativo aqui no Rio Grande do Sul. Então, nossos dados do Rio Grande do Sul são bem piores, né? Aqui também, né, quem lê e escreve, 40% de quem lê e escreve não compareceu, 31,53% do ensino fundamental incompleto. Então, os dados são similares ao nacional, só que o Rio Grande do Sul está muito pior na nossa avaliação. Os dados de desinteresse da eleição no Rio Grande do Sul, ele é bastante preocupante. Então, e aí nós vamos analisando aqui Porto Alegre, Canoas, Caxias, Santa Maria e Pelotas, que são as cidades que têm segundo turno, até para a gente poder fazer um pouco da nossa análise, né? Então, Porto Alegre a gente pega lá de 85 a 2020, conseguimos resgatar todos esses dados, então vocês podem, são dados que demandaram um certo esforço de pesquisa no site do TSE, no site dos TREs, aqui do Rio Grande do Sul tem bastante material, então a gente vai dissecando essas informações, vai detalhando essas informações para cada cidade. Aqui Caxias do Sul, né, que também aumentou significativamente a abstenção, né? Caxias do Sul talvez tenha sido a cidade que teve maior impacto, mas considerando que Caxias do Sul passou por um processo de revisão do eleitorado, o que efetivamente baixa a abstenção em 2016 e 2018, mas em 2020 ela volta a ser alta. E ao final a gente faz as considerações, né? Canoas, Pelotas, Santa Maria, que é a cidade que recentemente entrou no rol das cidades com segundo turno. Então, a gente acaba detalhando um pouco, e nas considerações finais a gente coloca um pouco do que se extraiu desses dados. Efetivamente, a pandemia teve impacto. No entanto, o que o artigo considera é que o aumento da abstenção
Ele não foi tão significativo quanto se esperava no Brasil e no Rio Grande do Sul. E também a pandemia não foi o principal fator deste aumento. Na nossa avaliação, os grupos de risco, aqueles grupos acima de 60 anos, compareceram acima da média. Né? Aqueles grupos acima de 70, que são facultativos, já tinha-se a expectativa de não comparecimento. Mas é muito preocupante, e aí nós vamos falar na semana que vem sobre um outro artigo também publicado aqui na revista, a abstenção e o desinteresse dos jovens. Então, aquele grupo daquela faixa etária entre 18 e 35 anos, que eu já falei aqui, é aquele grupo que não esteve presente em nenhum momento de ruptura. Esse é um grupo que nasceu na democracia, nasceu pós-eleição, pós-Constituição de 88, nasceu vendo os seus pais, os seus avós votarem. E é esse público que está sendo excluído ou sendo desinteressado do processo eleitoral no Brasil. Então, só para deixar aqui para vocês então esse artigo. Semana que vem a gente volta com um outro artigo que nós tratamos sobre a alienação eleitoral e os dados são preocupantes. Gostou? Curte nosso canal. Valeu, gente. Até semana que vem. Um abraço.